Bom dia, professora. Bom dia. Vocês hoje, a gente vai trabalhar com raiz, tá? Porque a gente já viu as principais características dos vegetais, já viu as principais características do primeiro grupo vegetal, que são as briófitas, já viu do segundo, que são as pteridófitas, já viu do terceiro, gimnosperma, e do último, que são as angiospermas. Agora a gente vai trabalhar as partes da planta, daí vai desde raiz, caule, folha, né, flores e frutos, certo? Era para hoje a Então, raiz, daqui né? para frente eu vou estar pedindo para vocês trazerem coisinhas para a gente estar olhando e estar observando, e eu vou pedir para vocês montarem uma experiência, porque vocês vão ver hoje que não vai ser tão fácil assim identificar as partes da raiz, mesmo eu tendo uma raiz. Eu tenho que ter um olho muito clínico para sacar quais são as partes todas que tem, tá? Mas, quando eu observo uma raiz crescer, que é isso que a gente vai fazer, na experiência que eu quero que vocês montem, tá? De preferência hoje, né? Porque daí, semana que vem, a gente já vai ter um resultado, né? Já vai estar aparecendo a raizinha, certo? E aí vocês vão poder observar essas coisas aqui, tá? Então, deixa eu só marcar aqui quem tá aqui na sala. Tá faltando muita gente Ô, prof, ultimamente. Oi? eu trouxe uma batata doce. Batata doce já não consigo, não, tu não vai conseguir identificar, porque ela é um tubérculo, daí ela é diferente dessas raízes aqui, O que vale é a tá? intenção, né, prof? Tá? Ao menos é uma raiz. É uma raiz. Daqui é da horta da minha casa. É mesmo? Tá dando batata Uhum. doce enorme assim? Não, isso aqui é a primeira. Tipo, daí tinha dado uma pequena, daí a gente já comeu. Aham. Pequena, por causa que tinha meio que cortado alguma coisa. Daí ela não ia mais crescer, daí a gente teve que comer. E essa aqui, ela tinha começado a dar raiz, daí não dá pra comer com raiz, né? Cheio de planta, folha. Ela Não dá. já tava com as raízes laterais, assim, né? Sim, já tava com esses caules aqui, prof. Daí, Aham. vou botar ela de volta na horta. Ana Clara tá aí. Andrei, Eu tô, prof, desculpa a demora pra responder. Arthur, Oi, professor, eu tô aqui. Eu tô aqui. Bernardo, Daniel não tá, né? Tá o Eduardo, Davi também não tá, nem o Daniel, nem o Davi. Tá o Eduardo, a Evelyn tá aí? Tá. Tô aqui. Fabiola, Aqui. a Grazi, a Helena, o Henrique tá aí? Não, o Henrique não tá também. Isabela Almeida tá? Não tá também. Tava faltando muita gente nas outras aulas, gente? Isabela Medeiros também não tá, né? Quem é Helenir Ferreira? É o Dani. Ah, é o Daniel? Pronto. O João Gabriel tá aí. Kian também não tá? Nossa, Kian nunca falta. Maquin tá aí? Tá. Ô, prof, o que eu tinha vindo na aula passada, eu acho. Hã? O que eu tava na aula passada, que eu... Sim, mas eu tô falando nessa aula ele não tá. Maquin tá. O Noan tá. Pedro Blom. Gente, onde é que anda o Pedro Blom, hein? Hã? Alguém sabe? Alguém viu? Não, de vez em quando ele falava comigo no direct do Instagram, mas agora nem mais isso ele fala. Mas ele não tá vindo na aula. Já é a segunda falta dele. Terceira já. Pedro Santana tá aí? Tá.
Sofia, tá? Yuri. O João Pedro Caloni tem vindo nas aulas? Ele tava na de história, não sei se ele tá aqui. Hoje? É, Tá, então pode ser que chegue ainda, né? Tá, deu. Então vamos lá, pessoal. Ó, seguinte. Para dar tempo de fazer tudo, eu quero explicar para vocês aqui uma experiência que eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? Quem tem feijão em casa, feijão assim, ó, em grão, que nem esse aqui, ó. Dá para ver? Na minha mão aqui? Tá? Sim. Grão de feijão. Se vocês olharem o grão de feijão, ó, ele tem a coisinha branquinha aqui, bem no meio dele, estão vendo? Consegue ver? Tá. Então, tá bom. Sim. Sim. Então, o que eu vou A internet tinha propor caído, para daí eu só vocês consegui entrar fazerem? mesmo. Preste atenção, olha aqui. Isso aqui é porque agora vocês vão ver que não é tão fácil assim eu identificar, certo? As partes de uma raiz, né? Pegando assim do chão como a gente pegou. Então, qual é a proposta? É a proposta do feijãozinho, mas ela tem todo um propósito, né? A história do feijãozinho a gente faz desde criança e nunca entende direito como é que aquilo acontece, tá? Então, qual é a proposta? A proposta é eu pegar ou um pedaço de cartolina, ou fazer que nem eu fiz aqui, ó, 2 rolinhos de papel higiênico que eu cortei, certo? Estão vendo? Cortei assim, ó, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse rolinho de papel higiênico e coloquei aqui. Pode ser dentro de um copo, dentro de um vidro de boca larga. Coloquei aqui, assim, ó, tá? E o outro aqui. Vamos ver se vai dar para mostrar. Assim. Aí, dentro deles, eu fui colocando. Eu tenho essas esponja velha, esponja de louça velha, que eu levo lá para a escola para ser reciclada. Que é o melhor para fazer, porque depois eu vou encher isso aqui de água. Aí eu vou enfiando assim dentro, ó, e vou ajeitando as paredes aqui do papel higiênico. Tá dando para entender? Ó, e vou colocando a esponja aqui dentro. Pode ser papel toalha, pode encher isso aqui dentro, assim, ó, de papel higiênico, pode ser de esponja, do que vocês quiserem. Eu gosto mais de colocar esponja. Ah? Pode ser um copo descartável? O lance é o seguinte, é bom que só se for transparente, porque o copo tem que ser transparente, tá? Então, se for transparente, tudo bem, certo? Aí, depois que eu fiz isso, eu vou pegar, agora deixa eu ver se eu consigo baixar, tá dando para ver aqui, gente, ó, tá? Ó, eu vou pegar essa parte branquinha do feijão e vou botar aqui, ó, o feijão na lateral com essa parte branquinha virada para baixo. Eu vou botar entre o copo e às vezes não dá, tá? Às vezes não fica, ó, a minha ficou de lado a parte branquinha. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá dando para ver ali? Sim. Ó, tá? Então, o feijão tem que ficar entre o copo e o papel, tá? Isso aqui pode ser feito também com papel higiênico, tá? Não precisa ser como eu fiz aqui. Vocês podem fazer um rolo de papel higiênico, ou de papel toalha, ou de qualquer outro papel e colocar. É porque eu sempre tive o hábito de fazer desse jeito aqui. Eu vou colocar um feijãozinho de um lado, tá? E um feijãozinho do outro lado aqui, tá? Eu coloco aqui mais em cima, assim, ó.
vou ajeitando aqui, certo? Ele tem que ficar visível, tá? Vocês ajeitem com uma faca, uma colher, o que vocês tiverem aí, tá? Ó. Mas os dois feijõezinhos têm que ficar visíveis assim, ó. Certo? Ó, aqui tem um e aqui tá o outro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou molhar essa esponja. Eu molho todo o papel aqui, ó. Tá? Deixo tudo molhadinho. A esponja vai absorver. Ó. Depois eu tiro o excesso de água daqui, certo? A esponja vai absorver. Aí eu tiro o excesso e vou observando com o passar do tempo, ó, se precisa de mais água ou não, certo? Isso aqui, ó, tô tirando bastante excesso aqui, ó. Tá? Então, agora, o papel tá umedecido, o feijão tá bem umedecido, e eu tenho que estar, assim, olhando todo dia, tá? Para ver se tá umedecido o experimento que eu montei, certo? Então, todo dia eu venho aqui, olho se tá bem úmido, né? Se tá, não precisa estar muito úmido, mas tem que estar úmido, tá? E vou observando. Agora, depois que eu fiz isso, o legal é eu pegar ou um papel pardo, ou um pano preto, alguma coisa e cobrir isso aqui assim, ó. Eu posso cobrir, certo? Uma fita adesiva, tá? E aí eu vou deixar num lugar e todo dia eu venho dar uma olhadinha para ver se já tá saindo a raizinha e como é que essa raiz sai e se eu consigo daí identificar todas essas partes que tem a raiz aqui. Aí a gente vai ver junto isso. Mas para acontecer, vocês precisam montar o experimentozinho, tá? Pode ser com papel toalha também. Tem que fazer alguma coisa que preencha o copo e que eu consiga botar o feijão, né, entre o papel e o copo. Depois eu cubro, certo? Posso até botar dentro de uma caixinha ou dentro de um outro copo, só para ficar mais escurinho aqui, né? E aí vou controlando a umidade, certo? Vou controlando a umidade, tem que estar sempre fornecendo aguinha para que o embriãozinho que tem ali dentro daquela semente desperte, né? E a primeira coisa que vai sair, a primeira parte da planta que sai, vai ser a raiz. E aí vocês vão ter mais condições de observar essas partes que tem aqui, ó, na página 114, tá? Então vamos lá para a página 114. Peguem a raiz de vocês, eu vou pegar a minha aqui, ó. Eu vou tirar só a raiz aqui, tá? Ó, aqui tá a minha raiz, certo? Eu vou lá na página 114. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Aqui na página 114 tá assim. A raiz e suas partes, certo? A raiz é o órgão que fixa a planta ao solo, tá? Ou a qualquer outro substrato. E dele absorve água. Então, é através da raiz aqui que a água vai subindo para a planta, certo? Daí a gente vê assim, ó. Quando um vaso que a gente molhou, imagine um vaso que vocês regaram em casa tal, e daí logo em seguida, no outro dia, começa a chover, tempo nublado, né? Aí, o que que acontece? Quando isso acontece, a planta vai perder água para o ambiente? O que que vocês acham? Acho que sim. Quando tá chovendo, eu acho que não. Quando tá chovendo, não, né? Não, agora tá chovendo, não. Quando tá, por exemplo, ó, hoje, né, tem sol, vocês acham que a planta tá perdendo, as plantas estão perdendo água para o ambiente? Não, porque eu acho que ela tem um armazenamento um pouquinho, ó. Mas elas estão,
né? Sim, mas pouco, né? Nós, por exemplo, nós somos seres vivos também, certo? A gente, vamos supor, anda, sai daqui, vai até lá na praia andando nesse sol. Quando chega lá, qual é uma das primeiras coisas que a gente quer fazer? Tomar água. Tomar, né? Por quê? Porque a gente nem percebeu, né? E a gente gastou energia e a gente perdeu água para o ambiente, certo? E se a gente perdeu, tem que repor. Então, por exemplo, uma planta, quando ela está num vaso, certo? E a umidade do ar está muito baixa, certo? Ela absorve água, mas ela perde água, certo? Então, ela vai fazendo isso, ela vai retirando do solo e perdendo para o ambiente na transpiração, recebendo do solo e perdendo para o ambiente na transpiração, certo? Vai chegar um momento que, se não tiver mais água no pote, o que vai acontecer com ela? Vai morrer, certo? Vai morrer. Ela vai morrer, né? Agora, imagine o seguinte, ela está aqui dentro desse vaso, essa planta aqui, ó, tá? Então, a raiz está absorvendo água, tem bastante água aqui, eu botei bastante água nesse vaso, e aí dá uma semanada, assim, de chuva. Chuva e tempo nublado, certo? A planta não vai perder tanta água assim, né? Pela transpiração, tá? Então, isso aqui, gente, funciona igual um canudo, né? O canudo, para a gente tomar água, a gente não tem que tirar o ar do canudo para a água vir? Sim. É assim, não é? Aqui é a mesma coisa, a planta tem que perder água para absorver água, perder água para absorver água, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado em regar as plantas, né? Porque senão a gente pode apodrecer raiz, porque é uma planta que tem muita água no vaso, né? E durante um período que está tudo nublado, ela está perdendo pouca água para o ambiente, eu continuo molhando, né? A raiz não tem condições de absorver aquilo ali, e ela vai ficar num monte de água ali, vai acabar apodrecendo, tá? Então, eu queria que vocês entendessem esse ciclo que acontece, certo? Bom, então, para absorver água, né, ela tem uma zona chamada zona pelífera. Se vocês olharem assim contra a luz aí de vocês, ó, vocês vão ver que tanto nas raízes, na raiz principal, porque sempre tem uma raiz principal, né? Quer dizer, nem toda raiz tem uma raiz principal. Mas esses tipos de raiz que nós apanhamos aí tem uma raiz principal. A gente vê assim, ela é mais grossinha, depois ela vai afinando. E tem as ramificações. Se a gente olhar contra a luz, a gente vai ver uma região aqui, ó, cheia de pelinho, tá? Essa é a zona que a gente chama zona pelífera, que está aqui no livro de vocês, ó, tá? Essa zona é a zona de maior absorção. Esses pelinhos aumentam a área de absorção de água, certo? Então, esses pelinhos numa raiz, essa zona pelífera, ela é extremamente importante, porque é ela que ajuda a absorver o máximo de água. Ó, aqui eu tenho outra raiz, essa aqui tá dando para ver bem a raiz principal, certo? É uma raiz que a gente chama de pivotante, certo? Porque tem uma raiz bem aqui central, e dela partem uma porção de raizinhas, ó, certo? E ela tem também uma zona de absorção bem grande, uma zona pelífera bem grande. Aqui, bem na pontinha, aqui está destruída a minha coifa, tá? A gente teria a coifa. Essa coifa, vê se vocês conseguem identificar na pontinha da raiz de vocês se não foi quebrada, tá? Essa coifa, ela é tipo uma capinha, é como se fosse a camisinha ali da pontinha da raiz, tá? É um envoltóriozinho de células mortas. E ela serve para proteger a pontinha da raiz do atrito, assim, ó, com o solo, certo?
Alguém conseguiu identificar a coifa, a pontinha bem da raiz principal? Deu para ver? Consegue ver? No feijãozinho, quando germinar, vocês vão ver com mais facilidade isso aqui, tá? Bem mais, certo? E a zona pelífera? Essa região, assim, que tem bastante pelinho, olhando pro aqui, ó, colocando essa raiz em direção à luz, assim. Vocês conseguem ver esse espelhinho bem fininho que tem tem tanto nas ramificações quanto na raiz principal. São pelos absorventes, para absorver água, tá? A zona de ramificação, né, é a que mais a gente consegue identificar, ó, que é essa zona aqui, ó. Então, principalmente numa raiz tipo essa aqui, né, ela dá para ver certinho aqui a zona de ramificação, é aonde sai as ramificações, né, as raízes que a gente chama de raízes secundárias, tá? Mostrem para mim aí a raiz de vocês, quero ver se vocês conseguiram ver alguma coisa. Deixa eu fixar aqui na tela para poder ver. A minha não dá pra ver. A de quem? A minha. É porque eu acho que essa coisa que eu peguei não é, tipo... Deixa eu ver, Evelyn, qual é a tua? Mostra. Deixa eu ver a da Helena aqui. A minha era uma batata doce. A da Helena dá bem, Helena, né? Para ver, olha aqui, ó, toda essa zona aqui de ramificação, ó, né? Ó, aqui mais abaixo, essa região aqui, ó, a zona pelífera, certo? Levanta mais ela um pouquinho, Helena. Ó, é bem aqui, ó, que estaria a coifa dela. Dá para ver onde eu tô apontando? Não? Ah. Não dá para ver, né? Mas consegue identificar, né? Aqui, ó, a zona de ramificação. Consegue ver os pelinhos bem fininhos que tem em volta dela toda? Ô, prof, a minha dá pra ver, só que eu não consigo ligar a câmera porque eu tô no PC da casa de um amigo. Ah, é? Mas dá pra ver, certinho. Dá para ver? Ah, Então tá. Então aqui, gente, o que é importante vocês gravarem da raiz, tá? Que ela tem coifa, certo? Que é uma pontinha que vocês vão ver depois, se vocês fizerem a do feijãozinho, vocês vão ver bem direitinho essa pontinha, essa coifa, tá? Dá para fazer também com cebola de cabeça, mas aí posso mostrar isso na outra aula, tá? Daí tem a zona de multiplicação celular, né? Que tá protegida pela coifa ali, então naquela região eu tenho a coifa e por dentro da coifa ali eu tenho a zona de multiplicação celular. Então é ali que as células vão se dividindo e a planta vai tendo condições de crescer, tá? Tem a zona pelífera, que é bem importante também, que é essa zona onde tem bastante pelinhos, que a gente consegue ver colocando na luz, né? E esses pelinhos servem para aumentar a região de absorção de água e sais minerais, tá? E tem a zona de ramificação, né? A maioria de vocês aí que trouxeram, que mostraram, a Helena, a Fabiola, né? Dá para ver bem a zona de ramificação, porque ela é uma raiz pivotante, ela tem uma raiz principal bem definida, né? Que geralmente é mais grossinha, tipo essa aqui assim, ó, né? E a zona de ramificação bem à mostra, assim, bem evidenciada, tá? Então, gente, de raiz é isso. Daí, a gente tem aqui, o livro de vocês traz dois tipos de raiz. A raiz pivotante e a raiz fasciculada, tá? Então,
A raiz pivotante é a que tem, as partes são bem diferenciadas. Eu tenho uma parte principal e depois as ramificações laterais, tá? Que são as raízes que a gente chama de raízes secundárias. E eu tenho as raízes fasciculadas. Se eu pegar, por exemplo, grama, né? Eu vou ver que ela é uma raiz fasciculada. Ela tem um monte de raiz fininha, mas ela não tem uma raiz principal, tá? Não existe, como existe aqui, ó, né? Uma raiz principal, como eu tenho aqui, ó, uma raiz principal, certo? A fasciculada não tem isso. Ela parece uma cabeleirinha, assim, sabe? Parece uma cabeleira, né? Ela é cheia de fiozinho fininho. Raiz de grama é assim, tá? É fasciculada, tá? Daí depois tem as raízes, a maioria das raízes, elas são subterrâneas, né? Elas estão todas abaixo do substrato, mas existem raízes que são aéreas, tá? Que se formam acima da superfície do solo. E tem as raízes aquáticas, tá? Aí a gente tem, que o Bernardo trouxe, pode mostrar para nós de novo, as raízes modificadas. Ô, tá? prof, agora não vai dar para botar de novo, que eu botei lá na horta. Ah, tá. Essas raízes modificadas, elas podem ser raízes escoras. A Helena, se eu não me engano, fez trabalho sobre mangue, não foi, Helena? Que mostrou as raízes escoras, aquelas ponta de raiz que sai assim no mangue para fixar a planta, né? Tem as raízes escoras, tem raízes que são sugadoras, tem raízes tuberosas, que o Bernardo trouxe. Então, por exemplo, batata inglesa, batata doce, aipim, né? São raízes tuberosas. O que significa isso? São raízes que formam tubérculos, né? E esses tubérculos, eles estão cheios de material nutritivo, tá? Tem raízes respiratórias, que foi mostrada também quando se trabalhou o mangue, aquelas pontinhas, os pneumatóforos, que saem lá nos mangues, que são raízes tuberosas, e tem raízes tubulares, tá? Que muita gente já tabulares, desculpa, que muita gente já deve ter visto aquelas árvores que parece assim que a raiz sai assim para cima e forma, parece uma tábua mesmo, né? Já viram isso? Não? Tá, então, pessoal, a nossa aula vai até 11h05? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu só ver. Ô, prof, Oi. aqui é a batata doce que tu tinha falado. Então, ó, essa raiz aí, o que acontece com ela? Ela é uma raiz modificada. A raiz vai armazenando material nutritivo e forma um tubérculo, certo? Essa é a raiz tuberosa, né? E, Oi. na minha casa também tem aqui uma árvore gigante, que daí as raízes dela são bem grandes aqui, ó. Bota mais perto, deixa eu ver. É fina essa. É quase tabular, né? Ô, prof, só vou falar uma coisa. Desde que essa árvore chegou, que há um tempão, agora toda a terra em volta dessa árvore agora tá com cheiro de canela. Ela é canela, essa árvore? Canela, bem canela assim, prof. Mas sério, é bem bonita, tá? E assim, então a volta em toda a casa. Bem legal. Quem é que quer mostrar uma semente de abacate aí? Só um pouquinho, Bernardo. O Yuri. Mostre, Yuri. Ó, prof, eu tinha pegado uma semente de abacate como é abacate, eu peguei a semente dela pra fazer isso aqui. Olha aqui. Olha o tamanho que ela tá. Ah, tu pôs para germinar. Então, mas ela tem uma raiz aí que provavelmente dá para ver bem a coifa,
ô Yuri, se tu olhar na pontinha da raiz, tu vai ver esse envoltóriozinho aqui, ó, que é a coifa. Deve estar bem visível aí na tua raiz, tá? Aqui? Lá embaixo, na raiz mesmo. Tá vendo aí, ó? Tu tem uma raiz principal bem grande aí, tá vendo, ó? Essa mais grossa. Então, na pontinha dela, essa pontinha que ela tem no finalzinho aí, é a coifa. É uma zona que protege a zona de crescimento, de multiplicação celular da raiz. Tá? Então, a raiz vai crescendo a partir daí, certo? E deve ter bastante, se tu olhar assim contra a luz, deve ter, a zona pelífera deve ser bem grande aí para absorver a água, tá? Fabiola, tu montou a experiência do feijão? Sim. Já montou? Ai, que ótimo! Eu montei quando você estava explicando. Ah, tá. Então vamos ver de quem que vai germinar primeiro, se a minha ou a tua. Tá? É só manter umidazinha, né? Ui, eu vou fazer sujeira aqui para variar, eu tô sempre fazendo umas. Tá. Só manter úmido, né? Não exagerado, mas úmido, que ela germina rapidinho. Deixa no escurinho, vai ser bom para observar a questão da raiz, tá? Então, pessoal, seguinte. De raiz, é isso. Só tem essa folhinha aqui de raiz, tá? Para vocês. Só as partes da raiz e depois os tipos de raiz, certo? As partes que ela tem e os tipos, tá? Depois a gente vai ver caule. Isso aqui, eu trabalho tudo isso andando com vocês em campo, mostrando em campo, né? Mas como fazer isso agora, né? A gente não tem como, né? Mas seria muito legal se a gente pudesse, porque é a época que a gente começa a sair para ir a campo observar essas coisas, né? Observar os tipos de caule, os tipos de raiz, os tipos de semente, as sementes que têm estratégia para se dispersar. A gente faz essas aulas de campo e coleta coisas e monta painéis, álbuns, né? Bem diferente do que é aqui agora, mas fazer o quê, né? A gente não tem muito o que fazer, tá? Então é isso. Certo, gente? Combinado, então? Vamos montar a experiência? Sim. De certeza? Ah, o João Pedro tá aí. João Pedro, eu tinha botado presença para você. Você chegou atrasado? Hein, João Pedro? Ah. Pessoal, hoje à tarde eu vou terminar, eu vou corrigir os. Eu não tinha te aceitado. Não, todo mundo que apareceu aí eu aceitei. Deixa eu botar comparecimento aqui. Será que mais alguém entrou? Deixa eu ver. Que eu não vi. Mas não aparecesse aqui não, João. Eu nem vi tu entrar, para falar a verdade. Andrei, Arthur, Bernardo, Daniel, Eduardo, Evelyn, Grazi, Helena, João, Gabriel, João Pedro, Noa, Fabiola, Pedro Santana, Sofia e Yuri, certo. Deu. Então tá. Pessoal, eu gostaria que vocês olhassem lá na página 118 agora, tá? Página 118 do livro. E agora, eu vou fazer aqui um exercício com vocês, mas vocês não precisam escrever. É um exercício oral, tá? Então,
eu queria o seguinte, deixa eu ver, Evelyn. Evelyn? Tá ligada? Aham. Então tá, então vamos lá. Aqui, Evelyn, ó. E os outros já vão pensando para poder também ajudar e responder, tá? Qual é a importância, Evelyn, dos seres fotossintetizantes, como plantas, algas e algumas bactérias, para a vida no planeta? Por que é importante ter ser fotossintetizante aqui nesse planeta? Eu não lembro o nome da ação, mas eles, quando entra o carbônico e sai o oxigênio, eles são importantes por isso, não é? Posso falar, prof? Como é que é, Evelyn? Quando entra o gás carbônico e sai o oxigênio? A fotossíntese, eles são importantes porque eles Isso. fazem a fotossíntese. A importância dos seres fotossintetizantes é porque eles fazem fotossíntese, certo? Só um pouquinho, Bernardo. Tá, Evelyn? E aí, quando eles fazem fotossíntese, o que de importante eles fazem? Eles liberam oxigênio? Isso, eles produzem oxigênio. Quer falar, Bernardo? Sim, e também, além da coisa da fotossíntese, eles também, as árvores, elas não geram impacto quando forem respirar, porque elas não só produzem, como elas também consomem. Consome, isso. Uhum. Mas as algas não. As algas, elas não consomem o oxigênio que tem aqui na atmosfera. Elas consomem o oxigênio que existe lá no fundo do mar. Que está dissolvido na água. Exato. E elas geram oxigênio, então elas produzem mais do que consomem o oxigênio aqui da atmosfera. Mas, de qualquer forma, além de produzir oxigênio, que é importante para a maioria dos seres vivos desse planeta, né? Os seres fotossintetizantes fazem o equilíbrio dos gases, certo? Eles mantêm um equilíbrio dos gases na atmosfera, certo? Todo mundo consegue entender isso, gente? Vamos para a segunda questão. Deixa eu ver quem. Ana Clara. Não, Pedro Santana. Pedro Santana. Quais são as principais características identificadas em um ser vivo para que a gente possa classificá-lo como planta? Quando é que eu olho para uma coisa assim e digo, isso é uma planta? Que características tem que ter para eu classificar como uma planta? Ana Clara. Eu. Enquanto Não o Pedro pensa, tu vai falando. Características principais da planta? Como é que eu sei que uma coisa é uma planta? Que características deve ter, principais, para eu dizer, esse ser vivo é uma planta? Ser autotrófico. Ser autotrófico. E o que significa isso? Conseguir produzir o próprio alimento. Conseguir sintetizar o próprio alimento, né? Certo. Que mais? Ser pluricelular. Pluricelular, a gente não encontra. Se for um organismo unicelular, eu já sei que não é planta, né? Mesmo que ele faça fotossíntese. Certo? Mas ele não é planta, porque não existe planta unicelular, né? Que mais? Tem mais uma coisa importante, que tem a ver com as células. Eucarióticos. Têm células eucariontes, né? Então, essas três características já me dizem que esse ser aí só pode ser um vegetal, né? Se ele faz fotossíntese, se ele é pluricelular e se ele é eucarionte, é um vegetal.
tá? Poderia ser uma alga? Não. As algas não são eucariontes? São. Existe alga pluricelular? Existe. E as algas produzem o próprio alimento? Podem produzir. E agora, como é que São. hein? Pode dizer. Pesquisem. Porque quando eu digo assim, ó, eucarionte, pluricelular e faz fotossíntese, só pode ser um vegetal. Essas são características de um vegetal. Mas não seriam também de uma alga? Então, o que que diferencia a alga do vegetal? A alga pluricelular, né? Do vegetal. Lançado o desafio. Vamos ver quem é que me traz a resposta na próxima semana. Tá? Gente, deu a nossa aula, tá? Beijo, façam a experiência para a gente ir desenvolvendo as Beijo, coisas prof. aqui, tá? E não deixem de fazer, porque daí a gente vai conseguir acompanhar e ver o crescimento, tá bom? Beijo, tchau.